Oi, gente, tudo bem? Queria fazer uma breve apresentação, né, de quem é essa pessoa que vos fala, porque estou estruturando, né, alguns conteúdos para começar a postar e poder ajudar as pessoas com o conhecimento que eu tenho, né? Então, eu gostaria de me apresentar primeiramente, né? Meu nome é Michelle, tenho 29 anos. Eu nasci, né, em São Paulo, mas hoje eu moro no Canadá. E gostaria de contar um pouquinho minha história, né, minha formação. Sou formada em psicologia, né, no bacharelado de psicologia, me formei em 2017. Atualmente, né, tô fazendo um curso de mentoring, coaching e advice humanizado pelo sistema ISO. Tô em curso, né, desse curso. E um pouquinho da minha história, né, por que eu escolhi essa profissão, sobre pessoas, de entender as pessoas, esse universo tão complexo, né. E eu sempre quis, né, ajudar as pessoas, sempre quis. Na verdade, né, minha infância foi uma infância muito difícil e as pessoas ao meu redor também nunca tive um instrumento que pudesse ajudar elas de uma forma efetiva. E psicologia foi um caminho assim que me norteou quanto a isso, né, ajudar as pessoas a cumprir esse objetivo. Então eu escolhi, né, essa ferramenta, a psicologia, né. No decorrer do curso eu aprendi muitas ferramentas científicas, né, foram 5 anos de curso. E aprendi muita coisa, e uma das coisas que eu gostaria, né, de aprender e que eu obtive isso no curso foi descobrir, né, os medos das pessoas, os anseios, os sonhos dela e como que elas podem alcançar isso e como que elas podem, né, ultrapassar os medos e os anseios. E como fazer isso nessa dinâmica toda, né, que vai rolando no mesmo tempo dentro da gente, né? Então, adquiri esse conhecimento no curso e mais um monte de outros conhecimentos. E foi isso, né? No meu último ano de faculdade, foi em 2017 mais ou menos, né? Tentei não, eu comecei a investir, né, pro intercâmbio, não sabia falar um A em inglês, não sabia falar nada em inglês, pra ser bem sincera, mas queria viajar. A primeira proposta, na verdade, né, era fazer um mochilão com uma amiga minha, que ela tinha feito ela tinha feito au pair, né, nos Estados Unidos. E ela voltou, tava morando lá de novo em São Paulo e eu queria fazer um mochilão com ela. Só que como ela tinha acabado de voltar, tava procurando emprego e tudo mais, então tinha acabado de achar um emprego, ela não conseguia tirar férias no próximo ano, né? Então aí que surgiu, né? O que eu vou fazer? Viajar sozinha, nunca tinha viajado sozinha pra fora, não sabia falar nada. Mas daí o negócio rolou, eu comecei a pesquisar sobre intercâmbio. Na verdade, minha primeira proposta era pra ir pra Austrália, né, que é um lugar com clima muito parecido com o do Brasil. E a segunda opção era também a Irlanda ou a Nova Zelândia, né. Então, resolvi fazer, né, esse intercâmbio, comecei a pesquisar agências, valores, preços, passaporte, tudo aquilo que precisa pesquisar, né, não tinha noção do que era nada disso, não fazia ideia, mas eu sempre fui uma pessoa muito proativa das coisas que eu tenho interesse, né, de buscar, se aprofundar, entender e fazer e acontecer. E eu fiz isso, um ano antes da faculdade, aquela loucura pra completar, né, o TCC, o projeto de TCC. E fora os estágios, fora o meu trabalho, que em algum outro vídeo eu posso falar mais dessa questão mais íntima, mais profunda, né? Mas acho que não cabe aqui agora no momento. Enfim, nessa dinâmica toda da correria do dia a dia, que vocês provavelmente sabem o que é isso, conseguir harmonizar, né? Meio que dar um jogo de cintura, balançar tudo isso e pesquisar, né, um lugar pra mim ir. No final das contas, o lugar que eu consegui decidir pra ir foi Vancouver, BC, aqui no Canadá, né? E quando chegou o momento, né, no final do ano já tinha passado todo aquele estresse do TCC, da conclusão do curso, já tinha passado a colação de grau, já tinha passado tudo, formada, uhul, depois de 5 anos. E daí veio a viagem, né, que eu sempre morei sozinha, assim, desde os 18 mais ou menos, né. Eu morava sozinha em São Paulo também, morei em República, morei com amigo, morei sozinha, morei com namorado, morei com... Gente, a história é longa, um dia eu conto pra vocês. Mas enfim, eu não tinha nem nada que me prendesse, né, em São Paulo, então eu resolvi fazer esse intercâmbio. E nesse mesmo ano, né, no começo do ano eu tinha conhecido a ferramenta maravilhosa do Theta Healing. Não sei se vocês conhecem o Theta Healing, mas o Theta Healing é uma ferramenta, né, que a gente consegue acessar a nossa onda Theta consciente
e alterar as programações do nosso cérebro. Eu posso explicar depois em algum outro vídeo sobre essa questão de ondas, de mudança de crenças e tudo mais. Vai ser bem interessante, porque foi aí que tudo começou pra mim. Porque eu comecei a ter noção, que eu não tinha noção. Por mais que eu tinha feito a faculdade de psicologia, tinha todos esses conhecimentos e tudo mais, eu me achava bem instruída. Não que eu soubesse de tudo, né, mas eu achava que eu tinha algum conhecimento e tal. Mas esse tipo de conhecimento nessas questões da mente, na questão de limitações, de crença limitante, eu não tinha tido acesso ainda a esse conteúdo, né? E acabou que surgiu, na verdade eu acho que eu não tinha um interesse, porque sempre teve aí, eu já pesquisei, né? E eu fiquei pensando, né? Hoje eu penso, né? Nossa, como eu nunca quis aprender sobre isso, como eu nunca tive interesse. Mas eu acredito que cada um tem seu tempo, cada um tem esse processo interno, né? E também tem as nossas defesas automáticas conscientes quanto a tudo isso, né? Então, pra mim, essas escamas dos olhos caíram foi no ano de 2018, né? Que eu estava mais aberta para conhecer sobre esse mundo, porque eu tinha algumas crenças, eu tinha alguns preconceitos, né? Consciente ou inconsciente, eu tinha eles lá. E por conta disso eu não queria saber desses assuntos, não entrava na minha cabeça e eu já tinha algo pré-estabelecido dentro de mim, então não me interessava. E resumidamente era isso, não me interessava, não fazia sentido para mim. Porém, né, eu tava passando algumas dificuldades de insônia e tudo mais, comecei a ouvir umas reprogramações mentais do professor Hélio Couto, não fazia ideia de quem era esse homem. Hoje eu faço ideia, mas antes não fazia ideia, nada. E demorou um tempinho ainda pra me ter curiosidade de dar o estalo e procurar quem é esse homem, né? Demorou, mas eu conto depois também, porque fica muita informação, né? Theta Healing. Então, né, através de uma amiga, né, eu consegui... Ela me apresentou, né, o Theta Healing, me convidou pra ir num evento que ia ter gratuito lá em São Paulo, o Theta Experience. E eu fui nesse Theta Experience e aprendi muita coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E tudo fez muito sentido pra mim, na questão de crenças limitantes, de pensamentos limitantes, de a gente bloquear realmente, né, as coisas de acontecer pra gente de acordo com o plano que a gente tem aqui na nossa cabeça, né? Com aquelas crenças que já estão não pré-estabelecidas, mas que foram condicionadas pelo externo. E de todos esses ensinamentos, né? Eu acho que fica melhor. De todos os ensinamentos que as pessoas nos passaram, nossos pais, nossa família, nossos amigos, professores, e que formaram, né, o nosso conteúdo crítico. Então tudo isso faz parte da gente. E algumas desses conceitos que a gente pegou deles... tem preconceito, tem crença limitante e a gente acaba pegando isso pra gente, né? E reproduzindo. Então, descobri tudo isso e foi bacana porque eu não fazia ideia. Então, eu começou a mudar uma chavinha, né, no meu entendimento sobre essas coisas. E foi bem no ano que eu fui fazer minha viagem. Então, como eu estava mais aberta pra isso, acreditando mais nessas questões da lei da atração, dando essa oportunidade, né, pro universo me mostrar como isso funcionava, porque funciona independente de a gente querer ou não. Porém, quando a gente tá consciente disso, a questão é que a gente tá consciente e a gente começa a mudar, né? A tudo aquilo que limitava pra coisas que dá infinitas possibilidades pra nossa vida. E pra realmente alcançar nossos sonhos e deixar de se auto-sabotar, né? E é engraçado porque o nosso maior inimigo é a gente mesmo, né? É muito engraçado isso. E a única pessoa que a gente tem que vencer no mundo é a gente mesmo. É um paradoxo. Mas aprendi sobre a questão de crenças limitantes, a gente fez uma atividade, né, de manifestação e tudo mais. E foi muito bacana, porque nessa atividade eu intencionei ir, né, pro universo. Todo mundo tem fé, gente. Eu acredito que todo mundo tem fé em alguma coisa ou em algo. E a fé move muitas coisas, né? Então eu coloquei muita fé sobre isso, nessa questão da minha viagem, porque eu não tinha nada que me prendia aqui, eu já estava formada. Então eu queria me lançar no mundo, né? E aprender as coisas que eu tenho que aprender no meu que tá, né? Aí pro meu caminho. E eu intencionei pra, se tivesse a oportunidade, né, de ficar morando fora e tudo mais, não sabia como ia ser, não fazia ideia do como. Eu só coloquei a intenção. E foi muito engraçado porque... Posso falar depois em um outro momento sobre a questão da intuição, que todos nós temos, né? E eu fui seguindo muito a minha intuição,
o medo bateu forte, aquela sensação no estômago, né, do âmago do nosso ser, bateu muito forte quando eu tive que tomar decisões que ia mudar todo o rumo da minha história, mas tomei as decisões corretas de acordo com aquilo que eu sentia dentro de mim, né? Realmente segui a minha intuição além do medo que estava aqui batendo. E aconteceu que eu fiz meu intercâmbio de 1 mês, conheci muita gente bacana de todo lugar do mundo, fiz muita amizade, aprendi a falar um pouco de inglês em 1 mês, não falava nada, não sabia o que era outside, não sabia nada, gente. E foi muito bacana toda essa experiência, foram momentos marcantes na minha vida e que mudou muito a minha visão de mundo. Já começou essa... parece que quando eu viajei para fora do Brasil começou uma transformação, uma nova vida, um novo renascimento. E ainda mais com tudo isso que eu tinha acabado de aprender, muita coisa começou a mudar, vamos dizer, magicamente, mas não foi mágica, né? Eu entendo que não foi mágica, mas não foi uma mágica, foi o universo retornando à vibração que eu estava emanando naquele momento, né? E foi algo muito, vamos dizer, foi rápido, porque a frequência estava muito alta de amor, de carinho, de sabe, aquele vislumbramento por aquele lugar novo, bonito, beleza. Tudo isso, quem já viajou pra fora sabe qual que é essa sensação. Ou se você fez uma coisa que você queria muito e era uma novidade, você sabe também qual que é essa sensação. E é uma sensação muito única, né? Que eu posso dizer assim, é muito única. E foi uma experiência incrível. Depois de 1 mês, uma semana antes, né, eu comecei a procurar sobre coisas de au pair, nanny, essas coisas, porque, gente, se a gente quer alguma coisa na nossa vida, a vida vai trazer. E vai vir por vários caminhos. Agora cabe a você ter preconceito ou frescurinha, ou não aceitar e querer do seu jeito, né? Ser criança birrenta, né? Então eu estava aberta a tudo, gente. E quando eu era mais nova, eu já tinha cuidado de criança. Então eu me abri para as oportunidades. E surgiu, né, até uma família na época e tudo mais, uma família que era portuguesa, que eu não precisava falar inglês também, então foi muito bom. E tinha esse programa específico do governo também, e eles já estavam nesse processo, então foi uma maravilha, encaixou tudo. Daí vim pra cá, pra Ontário, saí de Vancouver, né, que é outra província, vim pra Ontário e comecei a construir um monte de coisa aqui. E eu vou deixar pra outro vídeo pra falar um pouquinho mais específico da minha viagem, porque o objetivo ainda não é esse. Vim pra cá, né, vim pra esse lugar, pra essa nova cultura, pra essa nova língua, pra esse novo país. E começou uma jornada pra mim, foi um renascimento. Realmente foi um renascimento pra mim. E começou uma jornada muito profunda dentro de mim mesmo, de me conhecer, de quebrar paradigmas, de mudar a visão de mundo, de mudar tudo aquilo que eu achava, ou de que eu tinha aprendido, né? Porque eu também já fui pra igreja, 5 anos, a igreja evangélica e tudo mais, aprendi muita coisa. Depois fui pra faculdade e tal, e algumas informações não batiam muito, e eu tinha que deixar o preconceito de lado pra poder aprender outras coisas novas, e foi isso que eu fiz. Então eu comecei a ver as coisas sem querer julgar, ou qualificar de boa ou ruim, e só conhecer a informação e saber como que eu sentia isso dentro de mim, né? Experienciar essa experiência. Fica até redundante, mas é realmente isso, sabe? Não julgar, não qualificar, e eu senti por mim mesma. Sem o crivo do racional, porque o nosso racional, às vezes, ele engana a gente, né? Mas sentir o que a gente sente, o nosso corpo ele fala com a gente, né? E eu tive muita experiência do sentir tudo isso, Claro, eu procurei o conhecimento, a parte racional do ego, de processar, tentar entender e tal, mas procurei tirar um momento pra refletir, pra meditar e pra sentir isso no meu corpo. E tive muito conhecimento sobre esses negócios, assim, muitas coisas dentro de mim mudaram. E nessa questão do trabalho, né, porque eu tô morando fora e tudo mais, então muita coisa da visão do trabalho também mudou pra mim, da geração de recursos de dinheiro. A visão quanto a dinheiro também mudou, porque tinha muita crença, tinha muita coisa limitante, e tem coisa que é específico da nossa cultura, da cultura brasileira. Não é todos os povos que pensam igual, é específico o nosso. Da nossa sociedade. Então eu quebrei muita coisa, muito paradigma, muita crença quanto a isso, e tô mudando essa visão. Claro que eu ainda tô em processo, mas tem muita coisa que eu já aprendi. Só que a minha proposta aqui hoje é passar pra vocês o quê? Essa minha apresentação, falar dessa questão, né, da forma de ver o trabalho pra mim, da geração de recurso,
e oferecer pra vocês, porque eu tô aqui pra fazer isso, né? Oferecer pra vocês um conteúdo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento que agregue valor e que possa mudar a sua vida assim como mudou a minha também. E, gente, não é fórmula mágica. É claro que tudo isso e qualquer coisa na sua vida vai depender da sua vontade de querer mudar, do seu free will, livre-arbítrio. Então vai tudo depender de se você quer essa mudança pra sua vida, se isso faz sentido pra você e se você se conecta com essa energia. Tudo isso vai depender disso. Agora, se você se conecta, se você quer essa mudança, se você tá curioso pra saber como que é, esse conteúdo que eu vou publicar aqui, esses conteúdos que eu vou vir, né, falar, vou ensinar, vou tentar passar um pouco do meu conhecimento pra não ficar aqui acumuladinho comigo e eu morrer com tudo isso aqui sem ajudar ninguém, que eu posso estar ajudando alguém, posso dar uma e tá tudo bem. Se eu ajudar uma pessoa, eu já tô feliz, muito feliz. Porque vou fazer a diferença pra essa pessoa e ela vai mudar a vida dela, ela vai ser autora da vida dela e vai poder fazer as mudanças que ela sempre quis. Então, tô aqui pra me apresentar, né, pra falar sobre isso e pra dizer que eu quero trazer esse conteúdo de autoconhecimento, de mergulhar dentro de si e quero oferecer tudo isso nessas plataformas, né, digitais. E é isso, gente. Esperem mais, esperem ouvir de mim, que eu vou voltar aqui, botar essa carinha aqui pra interagir com vocês. E é isso, gente. Muita gratidão, viu? E se você se conecta com a minha energia, se você tá curioso, tá interessado em saber como isso tudo aconteceu, eu tô aqui, gente. Sou uma pessoa real, eu não sou uma pessoa ideal. E acho que é o objetivo de todos nós, né? Ser reais, não ideais. Então é isso. Beijinhos e até a próxima.